Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira Quinta de Histórias de 2021, acontecendo hoje, fevereiro, dia 25 de fevereiro, que é Encontros e Caminhos na Roda da Rede. Eu quero começar agradecendo a Paula, que é responsável pelas nossas comunicações, agradecer a Bel, a Isabel, que faz as facilitações com a gente desde que a gente começou. Em julho de 2019 era presencial e agora é na rede mesmo, uma roda na rede. E, gente, a gente começa o ano abrindo o espaço e recebendo com muita honra o Tomás Brandolin. Tomás Brandolin, a Quinta de Histórias, te recebe com muita alegria, com muita honra, porque, como dizia o Pequeno Príncipe, é preciso partir, porque ninguém se planifica permanecendo no seu planetinho de origem. Vamos nos pôr a caminho, é preciso partir. Tomás, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Tomás, gente, o Tomás, eu conheci há alguns anos, na época do Collor, e eu esqueci de dizer que a todos os cantos, eu sou a Laura, a todos os cantos, e a todos os cantos está em aliança com a Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional de São Paulo. Então, vamos lá. Eu conheci Tomás Brandolin quando ele estava se preparando para realizar a primeira expedição brasileira ao Everest nos anos 90, na época do plano Collor. E um dia ele veio contar para nós de novo a sua odisseia, que foi isso. Ele é montanhista, alpinista, é escritor, ele também é artista plástico, faz aquarelas maravilhosas e é pai de 2 filhos, aliás, um casal. E mora em São Paulo e nasceu em São Paulo. Ele é autor de 3 livros, o Everest, Viagem à Montanha Abençoada, o outro livro é Sozinho no Polo Norte, e ele está colocando para o mundo um outro mundo lá fora. Tomás Brandolin, seja bem-vindo mais uma vez e conta para nós quem é você e quem você está sendo. Bom, eu nasci em São Paulo, vivi aqui em São Paulo sempre, né? Quer dizer, fiquei uns anos na Califórnia, morei lá uns anos. Eu comecei a praticar alpinismo com 20 anos e me dediquei a minha vida inteira à montanha, ao ar livre, esportes ao ar livre. E depois de uns anos eu comecei a compartilhar o que eu aprendi com as pessoas através de trabalhos assim corporativos, né? Ensinando sobre liderança, trabalho em equipe, automotivação e etc. Né? E desenho desde a minha adolescência, agora que eu comecei mais assim me envolver com aquarelas, pintando um pouco da minha história, né? Pintando as paisagens das fotos, né? Das minhas expedições. E hoje eu estou aqui em São Paulo, me reinventando, né? Com essa pandemia complicada. E lançando esse livro, que é uma maneira de resgatar um pouco da minha história, né? Estou resgatando, então, com escrito e com as imagens em aquarela, né? E, assim, sempre tentando... O meu trabalho, basicamente, é ajudar pessoas, né? Preparar, motivar, inspirar pessoas a alcançar seus sonhos, né? A gente fala brincando, né? Qual é o Everest da sua vida, do seu sonho? E a gente tentar ajudar de alguma maneira, né? Seja mentoring, seja consultoria, workshops, livro, palestra, aquarela, etc. Muito bem. Olha, eu quero dar boa noite aqui à Paula, a Renata Silva, boa noite, Renata, a Dani Silvestre, boa noite, Dani, seja super bem-vinda, ao Caio, ao Caio Matuszewski, bem-vindos, 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 muito bem. A Dani, a gente teve uma conversa ontem, muito significativa, e eu falei que a gente ia... Manda um beijão para ela, não estou vendo ela, mas manda um beijão para ela. Isso, Dani, ela está ouvindo Ontem eu coloquei no correio o livro dela.
Opa, Dani, olha, ele colocou no correio o seu livro, deve ter uma dedicatória maravilhosa, porque ele também escreve super bem. Vamos lá. Você já viajou, você viaja desde pequenininho, desde pequeno, com 18 anos você já tinha conhecido o Brasil como um turista, e de repente você decidiu seguir um caminho muito mais longe, né? Tem gente que denomina você como um peregrino polar. E você já foi ao Everest, você já foi sozinho ao Polo Norte, e você veio contar para nós a sua jornada, a sua expedição numa região do norte do Alasca, muito especial. Isso aconteceu em 2012. Conta para nós por que você escolheu essa região para fazer esse trabalho, para fazer essa expedição, e por que você decidiu contar para a gente aqui. Essa região, a primeira vez que eu ouvi falar dessa região é quando eu estava no McKinley, no Alasca, escalando a montanha mais alta, né, das América do Norte. Eu tinha 26 anos e eu ouvi de um alpinista ele falando que ele esteve na Brooks Range, no norte do Alasca, e só passou perrengue, né? Foi super difícil, muito complicado, desconfortável, é chuva, é mosquito, é isso, é aquilo, né? E me chamou a atenção esse lugar. Eu falei, nossa, eu nunca não sabia que existia, né? Eu estava lá no Alasca. Em 1993, me caiu na minha mão, eu era assinante da National Geographic, uma Nation, de um cara que atravessou a Brooks Range. A Brooks Range é uma cordilheira que pega... Depois eu mostro as imagens, né? Pega o norte do Alasca, ela pega de leste a oeste, todo o norte do Alasca. E o cara atravessou de comprida essa cordilheira. E, geralmente, essa cordilheira, não existem trilhas, né? São mais de 1.000 quilômetros de montanhas. As pessoas, geralmente, elas descem em rios. Então, você desce um rio, conecta com outro, faz uma portagem de 2, 3 dias até outro, e vai descendo rios. Ele levou mais de um ano, quase morreu, né? Tava ele e um cachorro, inclusive, né? Que daí também deu a ideia de, puta, fazer uma viagem com o cachorro, que nem eu fui para o Polo Norte com o cachorro. E aí eu sempre fiquei sonhando com isso. Mas daí a vida me levou para outros lugares, fui para o Everest, fui para a Antártica, fui para a Austrália, Nepal, etc. E aquele sonho ficou em mim, né? Aí em 2007 eu comecei a remar caiaques. Comprei um caiaque oceânico duplo, comecei a remar caiaque e falei, ah, Tomás, você precisa fazer essa expedição no Alasca, você precisa ir lá conhecer, né? E quando eu cheguei lá, depois assim de 19 anos sonhando, e Nossa, vi aquele rio na minha frente, eu até refleti assim, Tomás, o que você fez de tão urgente na sua vida nesses 52 anos que você não se deu oportunidade de vir aqui antes, né? Então foi uma experiência assim muito rica para mim. A primeira expedição que eu já tinha passado de 50, já tinha filhos. Era uma expedição solitária, né? Eu queria descer sozinho. E aconteceu algumas coisas inéditas para mim nessa expedição. Duas coisas. Primeiro, eu não fiquei esquadrinhando ela, as montanhas, trilha, o topo de montanha, colocando no GPS um caminho, né? Não, eu queria ter o olhar do pioneiro. Então, eu pesquisei pouco, eu sabia do rio, né, onde entra, tal. Mas, Tomás, assim, tem então montanhas. posso te fazer um pedido? Então, vamos trocar esse slide. Você que está compartilhando, põe para nós a região do Alasca do qual você está falando. Isso. Então, Mostra aqui para o nós norte, no dá para ver cursor. aqui o Ó, ponto. Então, aqui é a cordilheira. Ela ok. começa aqui no Canadá e vai tudo aqui em cima. Nossa. Aqui no meio começa o rio que eu desci, chamado Noatak. É um nome esquimó. Ele vai daqui do meio, mais ou menos, ele vai até o mar. Ele desemboca mais ou menos aqui, assim. É o principal rio dessa cordilheira. Assim, tem vários, né? Mas esse é o mais importante, talvez. É o mais comprido, enfim, né? E ele não é muito violento, as corredeiras, para quem vai Uhum. sozinho, né? E eu sempre fui alpinista, né? Eu não sou um canoísta, então eu não tinha Canoísta. muita experiência. Eu ia sozinho no verão, né? Então, assim, primeira coisa, eu queria subir montanhas lá, eu não fiquei pesquisando. Eu falei, na hora que eu chegar lá, eu decido, escolho uma, eu vou lá e subo, sem nenhuma informação. Então, Então, para mim, o sem olhar do preparação, a pioneiro, preparação era outra, era o olhar do pioneiro. eu queria o olhar do pioneiro, assim, como você, né? Não tem mapa, não existe nada, eu estou aqui, caí de paraquedas. Nossa, né? Como foi os primeiros homens, nos anos Uhum. 1700, 1800.
E a segunda coisa inédita para mim é que eu levei material de pintura, eu levei material de aquarela, né? Porque a gente está acostumado na nossa vida cotidiana, urbana, e mesmo em expedições, você tira uma foto, né? Uma máquina, um celular, clique e acabou. A aquarela você tem outro envolvimento, porque você tem que ficar observando detalhes, nuances de cor, sombra, que mudam um pouco, né? Então, assim, a tua conexão com o ambiente é outra, né? Então, tem esse um pouco lado meio terapêutico, espiritual, de estar lá pintando, o silêncio, né? Assim, o isolamento. Lá não tem sinal de internet, não dá para ficar mandando fotinho para Facebook. Era realmente um isolamento mesmo, né? Então, para mim, foi uma experiência muito rica, e é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Muito legal, gente. Olhar de pioneiro e também é muito o que a gente está fazendo um paralelo com o que a gente está passando agora. Você sabia que era o Alasca, você sabia que era um rio, mas você queria um olhar de pioneiro, ou seja, o inesperado, né? E aí a grande pergunta: aconteceram mudanças de rota para você? Quais foram essas mudanças? Nossa, tem um monte de gente entrando agora, Tomás. Eu vou pedir licença para mandar um beijão para a Cidinha Almeida, lá da Serra Mantiqueira, bem-vinda. O Gabriel Turano. Gente, deixa o foco na tela de vocês, a gente já vai colocar, Gabriel. Letícia, bem-vinda, querida, lá de Ribeirão Preto. Angélica, da Bahia, gratidão pela sua presença. Tem mais gente aqui, vamos lá. Vamos lá, então, você já falou que você queria olhar de pioneiro, e aí a minha pergunta é, aconteceram mudanças de rota, ou seja, o Inês, como é que é isso, né? Quais foram as mudanças de rota nesse trajeto? Não é que teve mudança de rota, é que assim, você está numa cordilheira, obviamente você tem várias montanhas. E eu queria subir uma montanha, então eu falei assim, eu vou escolher uma montanha, não tenho nenhuma informação, não sei nome, não sei altitude, não sei nada. Não sei se como é que sobe, para que lado sobe, não sei nada. E escolhi uma lá e subi, né? Assim, quer dizer, nós não estamos no Himalaia, lá são montanhas padrão Mantiqueira, vamos dizer assim, né? Só que não tem nada, não tem ninguém, tem urso, né? Você pode ser atacado por um urso lá, sei lá. Eu não levei arma, né? Sim. Então, assim, não é que teve mudança de rota, porque o rio é aquele, né? Só que você não sabe onde você vai acampar, onde tem as corredeiras, quanto tempo demora a corredeira, quantos metros ou quilômetros, às vezes tem bifurcação, você não sabe se é direita ou esquerda, você vai ter que, né, farejar. Então, era isso, né? Esse é o lugar, né? De não conhecer as montanhas, os vales. Claro, eu tinha um mapa, né? Esse mapa, esse vale aqui tem esse nome. Ah, legal, né? Beleza, né? Mas foi assim. E como é que é para você? Olha, estão pedindo para a gente descompartilhar essa tela. Você consegue descompartilhar e daqui a pouco você coloca as fotos? Pode ser? Sim. Isso, pronto. Gente, vocês estão vendo aqui embaixo, vocês estão vendo o Tomás, estão me vendo e estão vendo a Bel, que está fazendo a facilitação gráfica digital dos encontros. Ela sempre está fazendo os encontros. A Renata Silva está dizendo: uau, que experiência única. É isso mesmo, Renata. Já pensou? Gente, 20 dias descendo uma corredeira, numa região de ursos, de lobos, e eu vi uma foto de um búfalo, certo? Vai E ver foto de você, urso também. foto de urso. Então, como é lidar para você com o inesperado, que é também um paralelo com o que a gente está encontrando? O inesperado. Como é que é para você e como é que foi para você nessa jornada? Você deve ter encontrado tudo era inesperado, não é? Ou quase Assim, tudo. são descobertas, né? Eu gosto de lugares assim, eu vou vivenciar descobertas. Então, quando eu cheguei no Rio, primeiro, você freta um hidroavião, ele te deixa num lago, lá tem 3 lagos perto da nascente. Eu peguei o lago mais perto da nascente, ele me deixou lá, o hidroavião vai embora, aí você tem que levar toda a tua carga do lago até o rio, né? Mais de 100 quilos, tem que levar a canoa, a comida, todos os equipamentos, né? A sua Eu montei o casa, primeiro né? acampamento.
tudo que você tem que sobreviver durante um mês, 40 dias. Você esqueceu alguma coisa, morreu, né? Não tem mais, né? A menos que você chame o avião, ele vem te buscar. Daí acabou a expedição, porque acabou o dinheiro, né? Você vai fazer outro traslado, não dá. Pode do orçamento, né? Aí Sim. eu montei o primeiro acampamento e caminhei, né, rumo à nascente, né? Então você vai vendo assim paisagens, você vê flores, você vê vales, riachinho, montanha. Daí eu subi umas montanhas, andei lá por cima e não tem trilha, né? Você tem que farejar um caminho, assim, não tem trilha, né? Então uma hora você vai no meio da mata, uma hora você vai na beira do rio, planície, encosta. Eu me perdi uma hora lá e assim. E aí vai, né? Vai indo e só descoberta, tudo é novo. Eu gosto dessa coisa do novo, né? De descobrir coisas, e é o desconhecido. Depois que você conhece, passa a ser conhecido. Claro, tem os perigos, né? Por exemplo, o terreno lá é a tundra. Eu nunca tinha visitado um terreno de tundra. E a tundra é um terreno encharcado em vários Encharcado, né? pontos. E assim, então você vai molhar o pé esfria, pode congelar, e depois, né? Enfim. Mas existem lugares que você pisa que não é tão molhado assim, então era gostoso. Eu tentava decifrar onde que eu pisava, então às vezes eu andava assim 1 quilômetro sem molhar o pé. Eu falei, puta, tudo Puxa, encharcado e eu consegui não molhar o pé, ó, que felicidade, né? gente. Então, era isso, essa diversão, esse silêncio, eu faço o que eu quero, 24 horas de luz, né? Você janta a hora que você quiser, dorme a hora que você quiser, fotografa. Então, assim, foi uma experiência lindíssima, né? A paz, para mim, foi em busca de uma paz interior que é difícil você ter nessa vida urbana, né? Remar uma Sim. canoa no silêncio, o único barulho, a água, para mim é uma higiene mental. Eu de manhã fazia o meu próprio pão. Ah, que delícia, né? Eu era padeiro lá no Padeiro. Alasca, né? Então eu comia pão de manhã, eu que fiz, né? Eu tinha tempo, Nossa. tinha E era um outro tempo para tempo, né? fazer. Ninguém me pressionando. Pô, Tomás, temos que remar 20 quilômetros. Não, se eu quiser remar, eu remo. Se eu não quiser, não remo. Faço 2, 20, 50, sei lá, entendeu? Então, essa desprendimento, essa soltura, essa liberdade, exercitar isso, para mim, foi e continua sendo muito importante, né? Tomás, conta para nós, qual que é a contribuição desses tipos de expedições, desses tipos de jornadas? Você já está contando esse tipo de contribuição para a tua vida, que como é que é para você e para as suas relações? Assim, primeiro que essas expedições, a maioria delas, né, assim, são sonhos lúdicos. Tem gente que sonha de montar uma empresa, comprar uma casa, você escalar uma montanha, explorar, atravessar uma geleira, assim, é uma coisa mesmo muito lúdica, né? Você não tem um ganho material financeiro, né? Mas eu acho que isso que falta para as pessoas, esses sonhos mais lúdicos. Eu conheci psicólogas que deram os meus livros do Everest, do Polo Norte, para adolescente ler, porque os adolescentes não têm sonho, eles não sabem o que eles fazem. Ah, meu pai quer que eu seja advogado, dentista, médico, sei lá, e falta esse tempero, né? E eu acho que eu sempre, modéstia à parte, pelo que eu ouço das pessoas, eu sempre inspirei as pessoas a ir atrás dos seus Sim, sonhos mais lindos, mais gostosos, mais maravilhosos, né? e realizar, né? Eu já vi Realizar esses. depoimentos de pessoas assim que ela amava o namorado, eles se amavam, mas depois de ler o meu livro, eles decidiram separar e cada um ir atrás do seu sonho, porque um queria morar na Bélgica, outro queria fazer curso não sei aonde. Mudou a vida das pessoas, né? Então, assim, é uma responsa muito grande. A gente só inspira, a gente faz e às vezes serve de exemplos para alguns, né? Sei lá. Não é Sim, essa a minha intenção, mas acaba sendo, né? Eu faço isso por mim. Né? Tanto que felizmente, eu fiz as minhas expedições, que está aí no livro, em nenhuma expedição eu tinha assim, estou aqui no Everest, olha minhas fotinhas no Facebook. Eu não tinha esse recurso, né? Não existia. E no Alasca existia, mas lá não tem rede, então também não conexão. dava, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa muito. Existe uma liturgia quando você está nesses lugares, né? Você com esse lugar, você esquece o mundo, né? Você está aqui agora. Aqui é o seu mundo, né?
Cuiabá também é planeta Terra, viu? Não é só São Paulo, asfalto, prédio, né? Lá Sim, também é planeta Terra, né? sim. Tomás, conta para nós, esse barulho do silêncio que está fora, de alguma maneira te traz para esse lugar de paz dentro de você? Sim. É. Conecta Eu gosto você? de conviver com os elementos da natureza, né? O calor, o frio, o vento, chuva, seja lá o que for, né? Pode estar frio que for, eu tomava banho de rio todo dia. Ah, uma água é mega gelada, mas eu vim aqui para isso, né? Só quero água Sim. quente e em casa, né? É, e tá chovendo, eu vou remar na chuva, claro, até um certo ponto. Depois você começa em hipotermia, você tem que parar. Vamos no vento, desde que seja possível, né? Às vezes não dá, o vento é forte demais, você não sai do lugar, você cansa, então não vale a pena. Mas assim, eu adoro os elementos, né? Você vê, na Antártica, no Polo Norte, 40 abaixo de zero. Eu achava fantástico aquilo lá, né? Sensação térmica de 70 abaixo de zero, 80, urso espreitando. Eu adoro essas coisas, né? Pelo menos eu sei Nossa, de onde vem o perigo. Em São Paulo eu não sei, né? Em São Paulo, eu estou no carro, eu pois não sei de é. onde vem o perigo. A gente não sabe da onde vem o perigo. E, Tomás, essas suas experiências, elas também, elas contribuem para o planeta, né? De que maneira? Você também é um baita de um escritor, né? Então, conta para nós como é que é Obrigado. você fazer essas jornadas e você contribuir para o planeta escrevendo. Você é palestrante também, você trabalha com lideranças, com coach, é um baita palestrante. Eu lembro que a tua segunda vez que eu te encontrei, você estava dando uma palestra para quase 1.000 pessoas. Conta para nós, como é que é você colocar esse filho no mundo, essa contribuição para o planeta, que é Assim, hard também, né? esse livro que eu estou lançando, eu escrevi ele. Mostra a capa Ah, peraí. dele. Ai, caramba, peraí. Ah, Tomás, Esqueci. como? Aqui, ó. Gente, olha Tirado de só. plástico. Shrinkado, a gente chama de shrink, um outro É. mundo lá Tem fora. um caderno de fotos, Acabou de lançar, né? gente. Aonde Eu vai? na Olha, Antártica, eu no Himalaia, eu, enfim, no Alasca, né? Base brasileira, tal, né? Esse livro, eu tinha escrito ele em um ano. Eu falei, vou fazer um livro vou contar 5 expedições das que eu fiz. Em um ano eu escrevi. Mas daí eu percebi, assim, a história começava eu pegando o avião, chegando no Alasca, e acabava eu pegando o avião de volta. Eu falei, não, eu não posso escrever só isso. Com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, o que eu vi, o que eu vivi, os sacrifícios que eu tive que superar, as coisas, eu falei, então, mas você tem que contar um pouco o preço que você pagou para fazer tudo isso, porque não foi fácil, né? sim, Não foi fácil. Sabe, assim, anos 80, anos 90, não tem patrocínio, não tem rede social, ninguém te conhece, é difícil você se viabilizar, você se sustentar, entendeu? inflação, E né? Inflação tremenda que a gente passou durante muitos anos, viver em dólar, ninguém não tinha né? apoio. Por exemplo, hoje tem várias lojas de montanha, você vai numa Decathlon, um shopping, né? Não existia essas coisas aqui. Você quer comprar uma bota, um casaco? Não tem. Eu subi a Concagua a primeira vez em 84, uma blusa de lã que minha mãe fez, né? Tricô. Né? Consegui uma bota de couro emprestada, luva comprada na Praça da Sé, é tudo É isso rústico, né? aí. Tudo. E outra, não tinha uma coisa que tem hoje sobrando, né? Não tinha informação. Então não tem assim, peraí, quanto que é de frio lá? Que casaco que eu levo? Não sei. Eu fui para o Polo Norte assim, mas que eu levo? Que marca? Onde eu compro? Que modelo? Não tinha essa, não tinha Google, né? Sim. Então, assim, essas coisas eu tenho que contar. Eu tomei toneladas de anti-inflamatório, de tantas contusões que eu tive, tantas consultas em ortopedista e fisioterapia, e fiquei sem trabalho, sem renda, mudei de país, desfiz casamento, voltei para o Brasil, fiquei sem grana, enfim, mil coisas, né? Então, eu contei um pouco do que eu passei, as dificuldades, e o que eu aprendi,
né? Bárbara. Sobre como você se motiva, como você tem uma mente mais forte, como você lidar com seus medos, como planejar. No Everest eu era o líder da equipe, como é que você gerencia uma equipe que não está sendo remunerada, né? Não é uma empresa, né? Não tem Sim. bônus por performance. O Uhum. cara quiser ir embora, ele vai a hora que ele quiser, Sim, né? E qualquer decisão impacta na vida das pessoas, não é, né? sim, Não com estamos batalhando certeza, por um produto que vai vender mais, né? com certeza. Então, essas coisas eu tive que contar, e aí o livro se espichou, ele ficou mais demorado. Não, mas ficou maravilhoso. Eu vou receber o meu daqui a pouquinho, eu já comprei. Gente, quem desejar comprar, vai lá no Face do Tomás Alberto Brandolin, escreve para ele responde inbox, ou manda uma mensagem inbox. Ele mesmo, gente, fez o livro, você compra dele e ele manda para você pelo correio. Você deposita, ele envia e você recebe em casa com dedicatória, eu acho, né? Muito Sim, bem. sim. Gente, é muito bacana. Daqui a pouco eu vou colocar em lojas online. Por enquanto eu estou fazendo a venda direta. Ok. Então, gente, numa época de pandemia, ele senta, escreve, produz, faz o seu próprio livro, manda editorar e pôs a mão na massa, botou o filho, histórias para voar. Eu acho que livros são histórias que vão começando a voar, que é fruto de um monte de experiência. Agora, vamos voltar para a nossa experiência aqui do Alasca. Espera aí que a Andrea tem uma... Parabéns, Tomás, você tem história para as muitas vidas, é verdade. E pode inspirar as antigas e as novas gerações. É isso aí, gente. Muito bem. Irene, bem-vinda. Irene Obrigado, acabou de André. entrar. Gente, vamos lá. Tomás, vamos voltar a compartilhar as imagens. Você foi para o norte do Alasca. Como é que você chegou nesse lago? Conta para nós. Então, aí eu fretei um hidroavião Que eu sei que que me tem uma deixou nesse imagem lago dele. aqui, chamado 12 Miles, que estava a 1 quilômetro, mais 1 quilômetro e pouco do rio. Aí você tem que fazer o portage, né? Levar todas as tralhas por essa planície até o rio. Aqui tem essas montanhas, né? O padrão aqui da Brooks Ah, Range. Tomás, você não está compartilhando, está só no seu computador. Ah, é verdade. Compartilha. Caramba. Fica tranquilo. Primeiro vamos compartilhar, é verdade, né? Senão ninguém vai ver, né? Compartilha. Para quem está entrando agora, o Tomás vai contar para nós, está contando para nós a, a sua expedição ao Então, aí norte do mostra Alasca. então o Vamos lá. hidroavião que me deixou nesse lago, né? O 12 Miles, perto da nascente, perto assim, né? Sei lá, alguns quilômetros, né? Vamos dizer assim, umas 20 horas de caminhada até a nascente. Nossa, Aí da beira, daí do lago, o hidroavião vai embora, você está com tudo que você precisa para sobreviver durante uns 30, 40 dias. Aí você leva tudo para a beira do rio, foram 2 dias para fazer 1.200 metros, nossa. porque é tanta tralha, né? Vai e volta, vai e volta, vai e Sim. volta, vai e volta, 1.000 vezes, E sozinho, gente, sozinho. sozinho, sozinho, absolutamente sozinho, né? Esse chão aí é meio encharcado e tal, né? E o cara falou, olha, eu sugiro o seguinte, você monta a barraca num ponto, guarda a comida num outro ponto, um triângulo, né? Você barraca, triângulo para comida e você vai cozinhar no terceiro ponto, porque se vier urso, pelo menos dá uma disfarçada, né? Porque aí o urso anda solto, qualquer hora aparece, né? Sim, Aí eu cheguei na beira do rio, né? Você vê flores, né? Essas flores, parece algodãozinho, sim. e montei meu primeiro acampamento, Nossa. num banco de areia. O rio contorna pela direita e pela esquerda. E lá no fundo, aquela montanha iluminada pelo sol é o Monte Ijipak, onde nasce o rio. Né? Eu fiz uma caminhada na direção dele no primeiro dia, segundo dia, né? E andei assim, não cheguei até ele, que era longe demais. Eu estava com medo de abandonar o acampamento sozinho, porque assim, a altitude do acampamento é quase o nível do rio e choveu à noite, né? E eu estava com medo. Eu falei, puta, se chove, esse rio inunda meu acampamento, eu perco tudo. Como é que eu faço, né? E a insegurança de abandonar, vem urso, sei lá. É um lugar novo, você não sabe nada, né? Sim, Você não sabe sim. nada. Então você fica meio assim, né? Eu vou Pioneiro é longe, assim mas não mesmo, tanto, né? né? Pioneiro é assim mesmo.
Pioneiro assim, ó. Então, aí na volta, então eu andei o rio abaixo, e na volta eu voltei pelas montanhas. Então eu começo a ter uma visão superior do rio, né? A parte da direita, onde ele nasce, né? Ele está vindo da direita da foto para a esquerda, né? Aí tem os bancos de areia e tal. E essas são as montanhas padrão Brooks Range, né? Aí um búfalo, né? Foi um susto, porque eu estava acampado a segunda noite, e aquele rugido alto, né? Falei, putz, só faltava ser um urso aqui do meu lado, né? E outra, tudo espalhado, minhas coisas, espalhado. Eu estava montando a canoa para descer o rio, mas eu pus metade na canoa, metade espalhado. Falei, puta, se eu tiver que fugir de um urso, eu vou perder metade das minhas coisas. Como é que eu faço, né? Depois, em alguns momentos de pânico, eu vi que era um búfalo, do outro lado da margem. Eu falei, meu Deus, ainda bem que não era um urso. Mas, enfim. E aí você dá uma volta no rio, porque o rio no começo é cheio de curvas, né? Muitas curvas, tipo ferradura mesmo, né? Aí você dá de cara com um caribu, assim, logo. É um bicho, assim, arisco, você não chega perto que ele foge, né? Mas já vi, assim, o primeiro, consegui tirar foto, então foi bem legal. Assim, vivem uns 800 mil bichos desse na região. Eles andam em Nossa. manadas e se você der sorte, você vai presenciar eles cortando, atravessando o rio em algum momento, assim, se você der essa sorte de pegar 300, 400 mil desses bichos atravessando na sua frente, né? E era verão? Era verão essa época do ano? Verão, mês de agosto. Eu cheguei no Rio dia Agosto. 1 de agosto. Fiquei o mês de agosto inteiro lá, né? Aí eu na Nossa. canoa, lá no fundo das montanhas da Brooks, e aqui eu mostro essa foto para as pessoas verem como é que é uma canoa inflável. Para portagem você esvazia ela, mais fácil de transportar. E aqui, assim, um terço da carga atrás de mim e 2/3 na minha frente. Aqui dá para ver alguns barris de metal. Você é meio que obrigado a levar tudo que tem cheiro, isso significa sabão para lavar louça, sabonete, obviamente comida, nesses barris, à prova de urso. Porque, Nossa. ao contrário dos ursos que tem nos Estados Unidos e Canadá, os do Alasca, nessa região, eles não estão acostumados com a presença de humano. Então, eles não associam pessoas à comida. Então, a comida tem que ficar sempre dentro desses barris, né? Ah, entendi. E Tá bem. que não tem alça, é chato, é pesado, é difícil, bom, enfim, né? Um ambiente completamente diferente, né, para nós. Eu estava assim, eu ficava com, você vê, eu tô até com camiseta, não está muito frio, né? Luva, tal, Nem né? ventava, pelo visto, nem venta. Esse dia aí não, né? Tava tranquilo. A temperatura de dia, um dia de sol, assim, ficava por volta de 10 graus, 12, não mais que isso. Mas também não ia abaixo de zero, né? E tudo tinha que Aqui é caber a nessa entrada de um canoa, né? vale, né? Oi? E tudo tinha que entrar, caber naquela canoa. Tudo tem Sim. que caber naquela Não, mas essa é a canoa. vantagem de uma canoa. A canoa ela não tem limitação de peso. Você pode pôr 300 quilos na canoa, que ela aguenta. Aguenta E tem que ter uma firme. mochila, né? E uma mochila você leva o quê? 20 quilos nas costas? 25. Sim. E na canoa Nossa. você tem gente que vai para lá leva gerador na canoa. Nossa. Não tem limite, Tá né? bem. E eu, então, assim, sabendo disso, eu levei vinho, levei farinha para fazer meu pão, fazia pizza à noite. Uau! Ó, Pisse moleque, e né? vinho, hein? Pisse e vinho em É, expedição. Opa! É isso foi de aí, muito férias, bem. né? É isso aí, é isso aí. São Aí eu lindas vi as várias montanhas. montanhas, eu decidi escalar essa montanha aqui, essa montanha aqui. Então eu percebi que eu teria que percorrer essa planície, são vários quilômetros, subir aqui a montanha da direita, pegar essa aresta, subir essa encosta e pegar essa aresta e ir até o topo. Eu calculei que eu chegaria aí de volta o dia inteiro. Na minha mochilinha de ataque, eu tinha mais de 50 itens na mochila. Uma coisa impressionante, né? Uma mochila pequena tinha mais de... Eu comecei a contar Nossa, apito, isqueiro, tela mosquiteira, mapa, GPS, pilha reserva, comida, anorak, e aí vai, né? Uma nossa. lista gigante. Então foi isso. Perto no meio do caminho, um campo lotado de flores, Que lindo. muitos passarinhos ali perto, né? Você só ouve barulho de passarinho. É uma delícia, é um puta Nossa, lugar lindo, né? lindo. Opa. E na encosta, quando você está subindo, você olha para trás, você vê o rio, esse S é Ai, o que rio. coisa linda. A minha barraquinha está aqui onde está o mouse. E aqui Ah, atrás, essa parte escura, é um outro lago. Um lago sim. gigante que tem ali perto do rio.
né? A maioria desce do hidroavião onde eu desci e vai até esse lago e vai embora, né? Nossa, Faz aí um trajeto de 5, 6 dias e vai embora. É um dos maiores lagos perto da beira do rio. que lindo. E aí você olha para o rio, tudo que você já navegou, essa parte superior do rio, Nossa, todas as curvas que eu remei nos dias anteriores. E aqui o vale, lindo. né? Você está indo para o topo, à direita tem um vale, esse vale ele se mergulha, vai lá para dentro, assim na Nossa, cordilheira, você vê montanha perder de vista, à esquerda do topo da montanha tem outro vale como esse, e vales que dá onde saem outros vales, e assim dá vontade de explorar cada um, né? É assim, é uma nossa. delícia. E você olha, onde você olha, não vi um ser humano, nada, não é nada. Não tem uma barraca, não tem uma pessoa, um Tem uma voz acampamento, um humana. guarda-parque, nada, zero. Não tem nada. Tem uma trilha, uma placa, porra nenhuma. Né? Então, Então mas é como é assim, é que uma é delícia, isso? né? 20 dias sem ouvir uma voz humana, a não ser a sua própria, né? E sem ver seres humanos e sem conexão, né? Então, aí, a gente está vendo a barraca dele, a gente está vendo as montanhas, é uma cordilheira, né? Depois eu queria que até você falasse um pouco sobre os povos que são originários daí, e os seus materiais aí ao lado da barraca. Como é que é isso? A Daura, tem mais gente entrando. Daura, querida, bem-vinda. Daura, minha prima lá de Votuporanga, bem-vinda, boa noite. É uma É, coisa interessante, porque assim, eu trabalho com gente, eu pois trabalho há é, muitos anos, trabalhar, assim, fazer coaching, treinamento de pessoas, de empresas, empresas. né? Team building famoso, Sim, desenvolvimento de liderança, enfim, trabalho uma série de aspectos comportamentais desses eventos, né? Então, você trabalha com pessoas, desenvolvendo pessoas. Então, eu gosto de pessoas, mas eu também gosto de ficar sozinho. Eu acho que às vezes eu preciso, eu sinto que eu tenho uma necessidade espiritual, emocional, às vezes de ficar sozinho, né? Recarregar minhas baterias, conversar comigo. Então eu fico super bem, eu fico bem, né? com Não esse fico cenário maravilhoso, né? melancólico, não fico com medo. Quer dizer, às vezes tem situações que você sente medo, mas não é porque você está sozinho, né? Se eu tivesse acompanhado, sentiria o mesmo medo, né? Se tem Sim, um urso, se eu estou com alguém ou não, o urso é um urso, né? Então, eu fico bem, assim, curto essa liberdade, né? Acordo a hora que eu quero, faço o que eu bem entendo. É isso, né? Você falou de Inter... equipamentos. você coloca aqui os equipamentos, né? Você tem a sua barraca aqui e os seus equipamentos aqui do lado e de Tem a frente, barraca, né? tem os barris de comida e tem aqui equipamentos, assim, roupa reserva, né? Você leva roupas, fica tudo em saco estanque. Eu tinha material para filmar, né? As baterias, tal, essas coisas, né? GoPro, tal. Material de aquarela, né? Os blocos, pincel, tintas, fogareiro e comida, né? Muita comida para 40 dias, né? 30 e poucos dias. É o que é o mais volumoso, mais pesado, mas você vai consumindo durante a viagem, né? Sim, sim, sim. Então é isso, né? Eu tinha painel solar para recarregar as baterias, né? Do GPS, da filmadora, celular e etc, né? Sim. Esse é o rio, assim, na beira do rio, aí eu, né, tava indo aí para lavar louça, assim, né? Então você acorda cedo, chega na beira desse rio, aquele barulhinho de água, água transparente, cascalho colorido no fundo. Para mim não existe melhor higiene mental que essa, para mim, né? É uma Com certeza. delícia, eu curtia, lavava minha roupa, enfim, foi uma delícia. Aí um nascer do sol que eu Nossa, peguei, né? lindo. Foi a única noite que foi abaixo de zero, tudo que era ficou coberto de gelo essa noite. Esse é um urso. Uau. Foi interessante nesse dia, porque era mais ou menos umas 2 da tarde, e a beira do rio é um barranco, né? Dos dois lados é um barranco, meio metro, 1 metro, sei lá, né? Eu falei, puta, eu vou parar aqui na margem da esquerda e vou subir esse barranco, eu vou ver o que tem aqui em cima, né? Tem uma planície, vou ver o que tem aqui. No que eu subi, eu dei de cara com o urso. Mas ele estava de costas para mim. Aí Sim. eu, opa, recuei,
voltei para Canoa para pegar a máquina fotográfica, quer dizer, o certo era ir embora, mas enfim, né? Peguei a máquina fotográfica, a tele, os 2 sprays de pimenta, né? Que a única arma que eu tinha contra a urso era o spray de Bem de pimenta. pimenta, ok. Aí Mais eu um voltei aprendizado, hein, sorrateiramente. gente? Ó, gente, mais Oi? um aprendizado, hein, gente? Spray de pimenta contra ursos. Não estou incentivando ninguém a ir atrás de urso com Não, spray não, de o pimentas, guarda-parque mais que uma me proteção. deu. Onde eu desci o avião, né? Que eu peguei o Aham. hidroavião, eu tenho um guarda-parque, né? Ele falou: você não está levando arma? Eu falei: não. Mas como assim? Tem que levar arma. Eu falei: mas eu não quero levar arma. Ah, você tem que levar spray e pimenta, no mínimo. Eu falei: então me dá um spray. Daí eu comprei um spray, né? Ele falou: mas esses spray pequenininho só dá para um tiro, hein? O urso chegar, você dá um tiro. Nossa, Perdeu. Se for contra o vento, eu volta para você. Ou se é muito vento, passa por cima do urso. Aí eu falei: ah, Tomás. é? Tá bom, então eu vou levar 2 spray, vai. Eu levei isso. Aí, Muito quando eu bom. voltei no barranco, né, a inocência, né, a gente assim, nossa, me escondi do urso, né, eu vou lá fotografar. É óbvio que o urso já tinha cheirado a minha presença, óbvio. No que eu voltei, ele olhou para mim, né, a gente ficou olho a olho, assim, ele devia ter, sei lá, essa distância, 100 metros, 80 metros, 120 metros, não sei, mais ou menos, né? Apesar que o urso a gente não mede em distância, mede em segundos. Se ele viesse atrás de mim, não estava 10 segundos ele me alcançava. E, para minha surpresa, o urso fugiu de mim. Ele não veio para cima de mim, Nossa, ele fugiu, ficou com medo. Olha como eu sou o cara de mal, né? E aí eu filmei, isso tá, inclusive está no YouTube, essa fuga do urso, né? Um urso gigante, né? Ele é nossa. grandão, assim, gordão, assim. É que eu não pus a outra foto, mas ele está fugindo de mim, aí ele sobe assim, encosta, olha para trás, vê se eu ainda estou lá, Olha, e foi embora, subiu e sumiu, né? Eu falei, nossa, não é todo dia que a gente espanta um urso na natureza, né? Assim, eu estou sozinho, pus um urso para correr. Essa vai entrou na minha história, né? sim, isso mesmo. Olha, gente, ele Aí eu tem pintando aquarela, eu aquarelas era ainda muito, lindas. muito cru na aquarela. Eu tinha começado a pintar meses antes, mas o fato é que a experiência de você olhar, né, observar, exercitar o olhar, as nuances de cor, de sombra, né, para mim foi uma coisa mágica pintar, né? Então, e não é Nossa, fácil pintar, que às vezes batia vento, vinha areia, entrava nas tintas, misturava com areia, enfim. nossa, Ah, mas você vê, ó, tô de era shorts e uma, camisetas, ó, tá calor nossa, aí, no né? É uma Alasca, tarde, tá no norte do Alasca, norte do no verão, Alasca. tô de Nossa. shorts, você vê, não, né? Tomás, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa conexão tua, né, do silêncio sem seres humanos, quer dizer, seres humanos visíveis, né, à sua volta, essa conexão com esse cenário, né, sem saber o que encontrar, o inesperado, essa conexão de pintar, é uma conexão diferente de quando você está pintando em outro lugar? Porque Você. a maioria das aquarelas que a gente faz, né? Eu e a esmagadora maioria dos aquarelistas, a gente faz dentro de ambiente fechado, em casa, no estúdio, tal, olhando uma foto. Quase Uhum, todas as aquarelas que eu fiz na minha vida foi olhando uma foto, né? Quando a gente pinta ao ar livre, existe um termo chamado plein air, né? Ah, vou fazer um plein air, é pintar ao ar livre, é um eu termo ali. internacional. Então já tem uma pegada diferente, porque você pode ir no Parque de Ibirapuera, já é diferente, né? Tem sol, tem Uhum, calor, tem sombra, a luz muda, né? Já é diferente. Então já é uma conexão diferente de você pintar em estúdio, né? Agora, para mim, a aquarela é um processo terapêutico, porque para mim diminui estresse, diminui a ansiedade, você exercita a sua criatividade, você exercita um autoconhecimento. Por exemplo, eu tenho uma tendência, pelo meu jeito de ser, e isso é muito comum na minha geração, a gente querer pintar muito certinho, muito bonitinho. A gente não deixa muita água tomar conta. A gente quer ter um certo controle da controle. situação. A aquarela é a água. E a água você não pode controlar, ou não deve controlar. Então, assim, o quanto você deixa a coisa solta, você perde o controle e Fluir. deixa acidentes acontecerem no seu desenho, e quanto você permite isso e quanto você não permite. É um, assim,
E eu, no começo, eu não permitia, eu queria controlar, não, e não pode, né? Então, assim, é um autoconhecimento. Por que que eu sou assim, né? Por que que eu quero controlar? Por que que eu não deixo fluir a água, as manchas? Então, para mim, pintar aquarela não é uma arte só, assim, é uma coisa, é um processo, né? Terapêutico, né? É bem Terapêutico, para mim terapêutico, é né? fantástico. E as pessoas Muito que eu bacana. ensino aquarela, eu dou aula às vezes de aquarela, eu gosto de resgatar isso. Outra, geralmente eu pinto aquarela ouvindo música clássica, que Uhum. também é uma delícia. Então é uma experiência, né? Não é só ir lá pegar um pincel e pintar. Existe todo um ritual, né? Muito legal. Gente, vocês Bom, estão seguindo, percebendo que, através de uma jornada do Alasca, a gente está vendo o tanto de coisa que o Tomás faz e pode nos inspirar e inspirar outras gerações, né? Nossa, é um retiro, né? Essa expedição foi um retiro, né? sim, foi um retiro. Um retiro, um Exato. retiro. Vamos lá. E E, aí, e agora aqui, a próxima foto foi a experiência mais linda, impactante, interessante, curiosa, acho que quase que da minha existência. Eu estava acampado, 7 horas da manhã, eu senti que tinha alguma coisa errada, sabe aqui? Porque quando você está sozinho, os teus canais de percepção aumentam, né? Quando você está com um grupo. Quando você está sozinho, você fica ligado qualquer coisinha. E eu abri a barraca, do outro lado do rio tinha essa rena, 7 horas da manhã. Já tinha uma certa um vapor na água saindo, que eu peguei a foto sem o vapor, porque senão ela não dava para ver direito. E você está vendo que quase ela não está molhando as pernas, né? Ela está em sim, cima de pedras. Ela circula em cima de pedras. Então, onde ela está é raso, muito raso. Mas da metade do rio para onde eu estava era muito fundo. E ela estava muito assustada. Falei, putz, deve ter alguma coisa vindo do outro lado do rio, né? E ela andava para cima e para baixo em cima dessas pedras, assustada, e pá, 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 pá. Chegou uma hora, sei lá, umas 9 da manhã, ela tentou vir para o meu lado. E ela ficou com a água no pescoço, assim, e tinha muita correnteza, ela não conseguiu vir e voltou para onde ela estava. E ela estava visivelmente assustada, né? Eu falei, bom, tá vindo algum bicho atrás dela, né? E isso na minha frente, assim, não era a 1 quilômetro, assim, literalmente em frente à minha barraca. E daqui a pouco, o que que aparece? Um lobo. Aí você vê o lobo olhando para a rena caça, né? E ela em pânico, e o lobo vem para cá, para lá, aí que ele deu uma vacilada, a correnteza pegou o lobo. E ele quase morreu, e ele teve que nadar com força para não ser arrastado na correnteza. E onde que ele desceu? Na praia onde eu estava. ah, Eu vendo tudo isso, a luta, né? O predador, a presa, aquela coisa meio National Geographic, né? ciclo da vida, Acontecendo, e né? assim, o que que eu faço, né? Daí o lobo veio, me viu, eu falei, o que que eu faço? Ele vai vir para cima de mim? Não vai? Como é que eu vou me defender, né? Spray, sei lá, não sei, uma pedra. E ele me olhou, olhou com aquela cara meio assim, meio espantado e tal, cheirou minha comida. Aí ele voltou e ficou olhando assim para a rena, né? Tadinha, ela tá do outro lado, morrendo de medo. E ele, não dava para ele ir, né? Porque a correnteza impedia, né? Daí ele andou pela beirada, pela praia, sumiu, deu uma meia hora e ele voltou. E ficou nessa posição de novo, né? E assim, Nossa. foi a manhã inteira isso. Foi uma coisa linda, assim. Foi, puta, que coisa. Eu tinha que estar aqui no Alasca para ver isso, né? E em São Paulo eu não vou ver. Então foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida, de ter visto esses olhares, né? Essas posturas. Foi muito lindo isso. No silêncio, sozinho, E, fotografando, filmando. e perceber essa conexão, Então, né? De que alguma coisa você sim, acordou com essa existe agora, percepção. neste momento, nós estamos conversando nessa live. Tem um lobo atrás de uma rena, tem uma rena com medo se defendendo. Eles estão lá neste momento agora, um lutando pela vida, querendo Sim. comer. Tá lá. A hora que a gente for para lá, eles estão lá, esperando a gente para ver, né?
Então, para mim, isso foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, essa natureza autêntica, né? Assim, de verdade, né? Dinâmica, os bichos, a natureza lá. Já tinha visto urso uns dias antes, o búfalo, vários pássaros, né? E Nossa, que bárbaro. roedores. É muito lindo isso aí. Para mim é muito mágico, né? Foi que E, valeu a pena mesmo. e sem medo, né, Tomás? É uma outra, porque a gente está na cidade, a gente anda de uma maneira. Aí você entrou no fluxo da vida, né, no ciclo da vida, né? E como é que foi? Você não teve medo nenhum, você entrou naquele ciclo e ficou só alerta. Sou alerta, assim, eu estava assim maravilhado, né? E eu tinha um feixe de bambus, eu tinha uns 4 bambus compridos com bandeirinha na ponta. Eu falei, bom, tá, mas se você perder GPS, você precisa marcar algum lugar, alguma posição que você largou mochila. E eu estava com esse feixe de bambu. Eu falei, se ele vier para cima de mim, eu vou dar uma bambuzada nele. O que eu vou fazer? Se ele que, né? Porque outra, lobo geralmente não fica sozinho. Eu falei, se vierem outros, né? Eles estão com Sim, fome, eu não sei. Então, essa coisa, o que você faz, né? O que você faz, você não sabe, é uma experiência rica, é uma descoberta, né? Você está ali, na casa deles, você está na casa casa deles, você não está deles. na sua. Eles não estão na sua, você que está na deles, né? Então, Sim. assim, que eu saiba, fora da África, é o único lugar do mundo que você vê esses bichos na natureza, urso, lobo, caribu, alce, renas e etc, né? Que Bichos de bacana. grande porte soltos na natureza. Muito lindo. E uma região muito bonita e no verão fica fervilhando, né? Vamos lá, continuando com o Rio. Vamos lá. Não, acabou, Descendo. essa aí é a última foto. Essa é a última E aí, foto. Ah, quando eu peguei o avião na volta, quando acabou a expedição, aí eu chamei no raio, eu tinha um telefone via satélite que chamei o avião para vir embora, né? E eu estava com 52 anos, mas eu chorei pra cacete na hora de ir embora, assim, parecia uma criança. Eu realizei um sonho e feliz, né, que eu realizei um sonho, mas eu também estava emocionado de ir embora, né? Falando, nossa, não sei se um dia eu volto, já se passaram 9 anos, eu não voltei, né? Então, porque não é uma expedição barata, né? E eu não quero mais patrocínio, então ou eu banco ou eu não vou, né? Uma expedição dessa é meio caro, né? Um voo desse para ir, voltar, tal, canoa, enfim, né? Ainda mais do jeito que está o dólar. sim, Mas, enfim, sim. assim, eu estava muito emocionado, né? Chorei para cacete. Muito... Desculpa. Você está muito emocionado. E aí a minha pergunta é: como é que é voltar para casa? Depois de uma expedição como essa, você já teve várias expedições, várias viagens. Nessa daqui, você saiu emocionado. Como é que foi voltar para casa? Depois de tanto Ah, tempo. assim, a gente vai ficando mais calejado, né? Essa expedição, para mim, não foi menos difícil voltar para o cotidiano. Eu não voltei de uma vez, eu fiquei um tempo na Alasca, depois eu fui para a Califórnia, fiquei um tempo lá na casa de uns amigos. É um lugar que eu adoro, eu morei na Califórnia há uns anos. Mas, assim, as expedições quando eu era mais jovem, quando eu voltei do Everest, do Polo Norte, da Antártica, eu demorava meses para virar a página. Eu realmente não estava adaptado e, sabe, fila no banco, trânsito, conta para pagar, para ser produtivo, trabalho. Eu tinha muita dificuldade de me reconectar de novo, muita dificuldade. Essa daí, menos. Eu estava com 52 anos, né? Obrigações, filho, enfim. Sim. Mas não é fácil. Para mim, não é fácil. E quando voltar para casa, eu digo também as pessoas, né? Porque as pessoas, a gente deixa as pessoas e a gente vai para um outro mundo. E aí a gente volta. As pessoas às vezes estão da mesma maneira, mas às vezes as pessoas não estão, né? Então, esse voltar para casa, é preciso saber voltar para casa também, né, Tomás? É interessante que você fica assim, um mês e meio fora, e nada mudou. As pessoas falam, nossa, você viajou, eu não sabia, né? Quer dizer, nada mudou. Para mim mudou tudo, mas para as pessoas, assim, você viajou, eu não sabia, você ficou um tempo fora. Mas as pessoas não sentem a sua falta, a maioria nem sabe, elas estão vivendo a vida delas, né? Então, você volta, assim.
Eu não gosto, eu tenho uma vida urbana aqui em São Paulo, uma cidade gigante, eu tenho meus filhos, eu sou separado, então eu não posso, eu vou embora, eu fico longe dos meus filhos, né? Eu, por mim, moraria na Patagônia, no Alasca, mas não dá, né? Não posso deixar, meus filhos são Sim, menores de idade, moram com as mães, enfim, eu tenho que estar perto deles e elas moram aqui, né? em São Paulo. Ok. Uma mora em Araraquara, a mãe da minha filha mora em Araraquara, então minha filha de 17 mora com a mãe em Araraquara, com Araraquara. 300 quilômetros de São Paulo. O meu filhote, não, ele tem 7 anos, ele mora com a mãe aqui perto de casa, né? Então, Então eu não facilita, né? posso, Facilita. facilita. Tomás, vamos descompartilhar então essa última foto, e aí eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui na Quinta de Histórias, qual é a sua bússola interior? A minha bússola interior é assim, é buscar as coisas que alimentam a minha alma, né? O que que alimenta a minha alma? O que que eu gosto de fazer? O que que me dá prazer? O que que me inspira, né? Eu sei que eu sou pisciano, às vezes não, com muita frequência. Gente, ele Falta às fez vezes, aniversário, peraí, ele fez aniversário dois há dias, eu faço 2 dias, há 2 dias. 61. E às vezes falta um pouco mais, talvez, essa coisa mais prática, mais ambiciosa, mais pragmática, né? Eu sempre me guiei assim por ir atrás desses sonhos. Eu sempre fui atrás deles, né? Então, assim, passei 2 verões na Antártica, fui para o Himalaia 3 vezes, né? Alasca, alguma, Patagônia, então eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui, né? Então eu gosto de estar perto da natureza, fazer essas coisas, me conectar. Então a minha bússola é ir atrás dessas coisas. E às vezes a gente paga um preço bem caro, bem elevado em termos existenciais, de ir atrás desses sonhos, né? A gente paga um preço às vezes bastante elevado, né? Sim, Eu sempre paguei um preço bastante elevado e não estou falando de dinheiro, né? Estou sim. falando de existenciais mesmo. É isso aí. Mas você também, você fez escolhas, né? Você foi atrás do que você queria, do que você desejava, fez escolhas e você tem aprendizados enormes, né? Também tem um preço e também tem o preço que também é dos aprendizados. Olha quanta experiência você passou Bom, e, né, muitas experiências que você compartilha nas suas palestras, compartilha no YouTube que você tem vídeos ali especiais, você compartilha nos seus livros, e, gente, para quem entrou da metade para frente, ele está lançando um livro, um outro mundo lá fora. Quem quiser, entra no Face dele, mostra de novo, um outro mundo lá fora. Aliás, é uma honra estar recebendo esse livro aqui, como vamos fazer, que é uma maneira da gente divulgar também, que é divulgar experiências de compartilhadas que nos inspiram a viver uma vida, inclusive uma vida urbana, inclusive uma vida que a gente está vivendo de isolamento, de confinamento de algumas pessoas e de extremos, né? E eu estava conversando com a doutora Dani Silvestre ontem, e ela disse, falou assim, Laura, existe um termo chamado ICE, né? Que é o isolamento, o confinamento extremos, né? Que também é o que a gente está vivendo agora. Em algumas pessoas estão vivendo isso agora, né? E ouvindo o Nelson Barreta, o grande Nelson Barreta, alpinista antártico, que vai 27 anos para a Antártica, montanhista e alpinista, ouvindo a Dani, bem ouvindo as amigo suas meu, histórias. Oi? Bareta, super amigo meu. Grande, grande Barreta. E com a Lisete Florenzano também, com Vinícius Montaldo, que são 2 grandes montanhistas, são professores. Eu considero, ouvindo as experiências de vocês, que vocês têm arquivos de experiências que facilitam um pouco mais a passar pelo que vocês estão passando, embora o trabalho de vocês seja outdoor, né, seja lá fora, e vocês estão mais online agora, mas vocês têm mais ferramentas dentro da mochila interior de vocês, vamos dizer assim, porque vocês vivem, às vezes, situações muito extremas, né? Então, a gente está caminhando
para o final, mas eu queria que você falasse sobre isso, e depois eu tenho uma pergunta do João Aliev, que é um jurássico do mundo do montanhismo, um grande professor também, escreve muito bem, ele mandou para você, mas antes conta para nós, Tomás, essa mochila de ferramentas para viver o que a gente está vivendo, você acha que te facilitou? De uma certa forma, sim, né? A gente está mais preparado, porque nós estamos, assim, eu falo que essa pandemia é clima de alta montanha, né? Clima de É alta montanha. tempestade, é perigo, a gente vento, frio polar, está bem difícil, né? Então a gente está mais acostumado a situações extremas, ter uma mente mais forte, sei lá, para algumas coisas. Agora, por outro lado, a gente fica sem trabalho, né? Sem renda. A gente não tem um emprego convencional, né? Nunca tive uma carteira assinada na minha vida. Não sei o que é carteira assinada. Então, assim, a gente tem mais dificuldade de se sustentar, né? Essa coisa prática, se você não tem emprego, como eu não tenho, é uma coisa mais difícil, né? Se manter. Agora, essa pergunta do João. João da importância dos clubes, eu acho clubes formadores importantíssimos da cultura da montanha. Só que eu vim de uma geração em que a cultura da montanha ela era muito mais impregnada em nós montanhistas. Hoje eu não sei se ainda existe essa cultura. A internet, você vê assim, na época que a gente escalava Everest, era uma coisa assim, era uma liturgia, sabe? Assim, a montanha estava só para nós, e a gente era envolvimento para mandar para os amigos, entendeu? Não tinha previsão do tempo online. Às vezes você ia para a montanha, subia tempo ruim. E hoje o pessoal tira férias, vou subir Everest. Vai lá, sobe, volta, gastou $100.000 e beleza, voltei agora para minha empresa e acabou, né? Então, eu não sei se os clubes ainda conseguem dar essa cultura para as pessoas. Eu não frequento clubes há muitos anos, mas eles foram fundamentais na minha formação e de toda a minha geração e a geração seguinte, ensinar sobre preservação, sobre autocuidado, automotivação, liderança, enfim, uma série de aspectos, né? Respeito ao meio ambiente, né? Aquela velha frase, né? Não leve nada a não ser lembrança, não tire nada a não ser fotografias, enfim, né? Então, eu não sei hoje se as pessoas podem procurar um clube para começar a subir montanhas, essas coisas. Hoje tem tanta agência, né? Ficou tão mais fácil, né? Tem guias freelance. Hoje eu não sei como as pessoas começariam nessa aventura de escalar montanhas. E diga uma frase para essa geração que está começando, que quer realizar os seus sonhos. Qual que é a frase que o Tomás Brandolin deixa para essa geração? Além das frases que você já tem maravilhosas no livro, gente, o livro dele está imperdível. Vamos lá. Eu não sei se tem uma frase, mas assim, eu acho que as pessoas têm que ir atrás dos seus sonhos. E eu acho que o jovem ele tem que sonhar mais, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, eu vejo assim o sofrimento dela e da geração dela, né? Eles estão muito perdidos. Eles não sabem o que eles querem da vida. Eu acho que assim, sonhar mais, sonhar mais e claro, ir atrás desses sonhos, né? Tentar Sim, sim. realizar esses sonhos. Propósito, né? Ter um propósito. E aí, a última pergunta para a gente encaminhando, gente, quem chegou da metade para frente, a Bel é quem faz as nossas facilitações gráficas de todos os encontros da Quinta de Histórias, depois ela faz uma edição bem legal, a gente manda para o Tomás para ele dar o ok final, e aí a gente põe na rede de novo. E aí a nossa pergunta é, além do livro que está saindo agora, qual é a sua próxima trilha? Eu estou lançando palestras novas, workshops novos, né, adaptados a essa pandemia, né? Tipo assim, como Sim, atravessar a tempestade, como você se automotivar apesar das dificuldades que são imensas,
né? Como conquistar o Everest dos seus sonhos. E pretendo, em breve, fazer vídeos, um curso. Não sei se é curso, acaba sendo curso, mas, assim, o que a montanha me ensinou? Tá. Né? O que os silêncios, os medos, as superações, as dificuldades, o que eles me ensinaram? Sobre isso que eu falei, né? Ter uma mente mais forte, você, como você lida com a inovação, né? Às vezes, Sim. como você volta para a tua essência. E a montanha me ensinou, às vezes, assim, a solução mais simples é a melhor que existe. Em vez de ir para o sofisticado, ir para a simplicidade. Né? Agora não vai dar tempo de dar vários exemplos de outras expedições. É Mas a isso. gente marca Então, outra conversa, não tem problema. eu quero fazer esse curso online e disponibilizar isso, né? Sei lá, uns 10 vídeos, uns 10 temas. Legal. Vamos ver se ir lá para assim já está pronto. Para quando? Maio. Maio? Eu estou Ah, indo já para estamos aí. ela mora em Florianópolis, lá dia 10 de março, mas eu estou indo para lá e ela trabalha com filmagens também. E vamos ver se a gente começa as primeiras Opa, filmagens, faz esse curso. bela companheira, bela dupla, muito Ela também escala bem. montanha, ela também fotografa, também gosta de Nossa, acampar, gosta de nadar. perfeito, integradíssimos, integradíssimos. Tomás, você permite um outro convite para mais adiante, e é uma honra ter você aqui, uma alegria você Claro, compartilhar essa história, um prazer. essas histórias maravilhosas. Onde é que a gente acha você para as palestras e para o livro no Face também, né? Pode entrar no seu Face, Tomás Alberto Brandolin, e Eu tenho mandar o uma Alberto, é só mensagem. tomar Tomás Tomás com Brandolin? THIZ, dando o link com N de Natália no final. Se alguém quiser anotar um telefone, um WhatsApp é 11 99903 3575. Repete, porque ficou O instável a meu e-mail internet é aqui. Tomás, com THZ, Brandolin, com ele no WhatsApp, 11 999, né? São três noves, 03 3575. E o e-mail é Tomás, com THZ, Brandolin, com ele de Natália, no final, tudo junto, tomasbrandolin@uol.com.br. Maravilha. Tomás, alguém tem alguma pergunta? Aqui não tem nenhuma pergunta, ficou todo mundo assim, é, né, viajando nas suas histórias, nas suas jornadas, nas suas experiências. Cara, parabéns pela sua coragem de ir atrás, né? E a gente chama coragem a agir com o coração. Você foi atrás, realizou, pagou também pelos preços, né, desses aprendizados bastante, das suas relações, e você escreve, e você falta uma coisa ainda, você não mostrou retratos seus, que você faz retratos maravilhosos de pessoas que Vamos fizeram compartilhar de história. novo. Né? Vamos lá. Tem que compartilhar de novo. Gente, Essa é essa aquarela é daquele parque Torre del Paine. dá um foco Ela nela. está entrando aqui. Vamos ver. Não está vindo? Eu acho que ela está vindo. Será que ela está vindo? E aqueles retratos que você colocou no Face, sabe os retratos tem do Shackleton, não tem? Aquelas aquarelas lindas, aqueles desenhos que você fez, você não tem Nossa, está nenhum? entrando devagar aqui, está entrando aqui. Existe um livro de aventura chamado Endurance, que Uhum. conta a história da expedição do Ernest Shackleton, Sim, que foi no começo do século passado, de 14 a 16. E esse livro, que é famosíssimo no meio da aventura, só tem fotos branco e preta, que fotos que eles tiraram na época. sim. Então, meu projeto é aquarelar Nossa. essas Essas filmagens. fotos, essas imagens. Dani Silvestre, que é apaixonada
por essa história, pelo livro. Olha só, o Tomás está... Aqui é Katmandu, Nepal, Patagônia. Aqui não está numa ordem, eu não fiz um PPT, né? Então, são imagens Sim, aleatórias. Essa daqui é o Tenzin, né, no topo do Everest. Essa aqui é a capa do meu livro no Everest. Aqui é essa aqui é a foto, essa aquarela é da capa do livro. do livro. Ó, esse cara aqui, ó, do livro, é esse Sim, cara aqui da aquarela, a Antártica, né? Estamos lá na Ilha Rei Jorge. Aqui no Ártico, aí eu indo para o Polo Norte. Então, enfim, eu estou pintando a minha história, né? que Katmandu, bárbaro. aqui é o litoral chileno, né? Ilha de Chiloé. Isso aqui muitos são estudos, né? Às vezes são aquarelas que eu fiz mais de estudo, assim. Muito lindos, muito lindos. É, A gente isso não aí. está conseguindo enxergar grande, mas está tudo certo, vale a experiência. Gente, quem quiser ver mais os retratos, ele botou no Face dele, está maravilhoso, maravilhoso. Tomás Brandolin, super gratidão para você ter aberto o nosso Quinta Obrigado de a você, Histórias de 2021. conversando com o seu público. Sim, gratidão imensa. Um beijão para a Dani, a Andrea Gasparoni, um beijão. Um beijo para minha namorada. Gente, boa noite. E a gente volta. Essa live fica gravada aqui no Face e depois a gente edita e joga para o YouTube, tá bom? Gente, super gratidão por vocês estarem com a gente. A Daura, a Andréia, o Caio, a Paula, a Dani Silvestre, que fez questão de assistir. E ela veio em março, junto com a Lisete Florenzano, falar de mulheres e áreas remotas, porque março é Legal. dedicado ao mês das mulheres, é o ano inteiro, mas é dedicado especialmente março ao mês das mulheres. E, gente, gratidão, Tomás, pelas histórias e pelo livro que você está lançando. Você foi muito Obrigado. corajoso e muito, cada vez mais sucesso.